Bom, Sardinha, estamos aqui com as perguntas selecionadas do site hipertrofia.org. E a primeira pergunta é: quantos anos você tem? 42. Anos de profissão, musculação? 27 anos de carreira. Outra pergunta: além de fisiculturista, você possui outra profissão? Possuo, eu sou cantor e tecladista. Fui um profissional durante mais de 18, 19 anos, que eu cantava com meu pai e com a minha mãe. Nós éramos um conjunto musical. E eu sou agora empresário, porque sou dono das Sardinhas Gym, meu ginásio da musculação em Ribeirão Preto. E também sou árbitro em musculação, sou técnico, sou personal trainer, enfim, preparador de uma forma geral. E a última pergunta que compõe a primeira é: qual é ou foi o seu maior obstáculo na carreira de fisiculturista? Eu acho que foi o preconceito e o problema que as outras pessoas traziam para mim. Problemas dos outros que eram trazidos para mim de graça. Tipo, eu sofrer por causa de alguma pessoa que está me trazendo um problema que eu não consigo solucionar, porque às vezes eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou ortopedista. E a pessoa chega, essa dorzinha, isso, aquilo. Eu sofria com o andamento, essas coisas durante o dia. Não é só isso. É durante a comida, durante a bebida, durante o sono, na hora de você treinar, na hora de você comer, as pessoas te trazem problema. A dieta, o treino, o andamento da carruagem, do fisiculturista, para mim é maravilhoso. Maravilhoso. Só o problema que as outras pessoas traziam para mim. E o preconceito, que deve ser a coisa mais feia que o ser humano deve ter hoje em dia: preconceito contra animais, preconceito contra preto, contra branco, contra gordo e contra magro. E contra fisiculturista. Excesso de músculo parece que também é um problema, é uma doença. Bom, Sardinha, a outra pergunta é: o que acha de ciclar carboidratos? Eu não gosto muito não. Ciclar carboidratos, se for nesse termo que eu estou falando, eu prefiro não ciclar carboidratos em termos de mudar carboidrato. Acho que você tem que casar com uns 2 ou 3 carboidratos que você se dá bem e seguir com eles, porque cada um tem a sua biologia, a sua nutrição tem que ser específica para você. Isso tem muitos atletas que fazem um diferente do outro. Eu particularmente gosto de casar com 3 carboidratos quando eu estou de pré-contest. Quando eu estou em off-season eu caso com 4 ou 5, e ainda assim eu não gosto muito de fazer misturebas. Ciclar carboidrato para mim só funciona as subidas e descidas de carboidrato durante a semana, tanto no pré quanto no off. Eu prefiro, porque quando você sobe o carboidrato nos dias, não significa que você vai ter energia naquele. Você pode ter energia para outros dias da semana, mas aquela ciclada, subida e descida, tira o mecanismo do metabolismo de ficar na linha de homeostase. Ou seja, você acelera o mecanismo de queima de carboidrato. E aí você coloca mais caloria ou menos caloria pelo carboidrato e mantém a proteína sempre alta. Eu particularmente prefiro assim. É coisa bem pessoal isso. E você acha interessante a ideia de usar essa estratégia para priorizar músculos usando dias de alto carboidrato nos músculos com deficiência? Não. Isso não tem fundamento fisiológico pelo fato do seguinte: pode ser que, pelo amor de Deus, isso é uma opinião bem pessoal, mas fisiologicamente não vejo essa diferença, porque se eu vou treinar bíceps e tríceps hoje, que provavelmente é uma coisa que eu preciso, é um detalhe, ou é um músculo fraco, nesse dia eu posso socar o carboidrato até sair para a cabeça. E esse carboidrato não vai estar pronto na célula muscular imediatamente na hora do treino. Se eu treinar às 7 horas da manhã, como é que eu faço? O que significa o quê? Depois a recuperação vai ser maior porque eu vou colocar glicogênio? Não, a recuperação se dá com proteína. Proteína quebrada é virada aminoácido. Quando você coloca um carboidrato para dentro, não adianta ficar tomando uma maltodextrina durante o treino, na minha opinião pessoal. Minha opinião, óbvio que é pessoal. Eu prefiro colocar a maltodextrina ou o carboidrato, fazer as refeições até 1h30, 2 horas antes do treino e treinar de estômago vazio. Se você colocar um carboidrato durante o treino, vai puxar o oxigênio para o tecido digestivo, ou seja, para o aparelho digestivo. E você precisa de muito oxigênio para a fibra muscular, porque o músculo está ávido por oxigênio durante o treino resistido. Que você precisa de fluxo sanguíneo e isso vai exercer uma quantidade muito grande de oxigênio. Então, simplificando, quando você coloca carboidrato, não vai ser usado naquela hora. Tem que passar pelo estômago, fígado, tem uma infinidade de coisas até a glicose passar pelo sangue e se encontrar com a molécula de oxigênio e de água no tecido muscular para aí virar glicogênio e estar pronto para ser usado. Então não adianta, eu vou tomar uma malto agora, só provavelmente não vai chegar na fibra muscular a tempo de você descer o pau no treino. Provavelmente vai subir como fonte de glicose para o cérebro, que a gente pode usar nesse dia BCA.
glicose baixa, o BCA vai mais rápido para o cérebro do que a glicose. Eu acho mais benéfico você pensar em subir e descer o carboidrato durante a semana. Mas o que vai comandar se você vai melhorar o físico ou não vai melhorar é a biomecânica, o treino. Sardinha, o que você acha sobre os treinos voltados para a força aplicados na hipertrofia muscular? Acho muito benéfico. Existem fisiculturistas que se baseiam nisso, como Ronnie Coleman, Jay Cutler, enfim. O próprio Arnold chegou a fazer muito tempo isso durante épocas, o Sérgio Oliva fazia. O único que não era muito adepto a isso nas épocas passadas era o Larry Scott e o Frank Zane, que nunca gostaram de fazer desse tipo, porque trabalhavam mais do jeito que eu particularmente gosto mais. Eu acho que a periodização é muito bacana. No caso do treino de força, vai aumentar o tecido muscular. Se não fosse assim, não existiriam tantos strongest men e powerlifters excelentes de densidade muscular fazendo séries de abaixo de 5 repetições, que automaticamente estimula a fibra branca, na teoria, na ciência, e essa fibra abaixo de 5 repetições não hipertrofia, e sim força pura. Alguns bodybuilders, como o meu grande amigo Maradona, que hoje em dia se profissionalizou, ele costumava pelo menos fazer isso. Eu não sei como é que está fazendo hoje em dia o treino dele. Eu particularmente não gosto, porque eu prefiro o pump, eu prefiro o fluxo sanguíneo durante o treino. Eu acho que me dá mais, como o Arnold falava, me dá mais tesão. Eu gosto mais de sentir o fluxo. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ver umas fotos minhas ou uns vídeos meus em que eu uso pouca carga em alguns movimentos. Isso é explicado cientificamente. Lógico que a pessoa não está comigo para fazer. Eu garanto que vai sentir uma dorzinha. Mas nesse caso eu coloco outros princípios de treino que não tanto a sobrecarga. Então às vezes eu uso um princípio que sobrecarrega a musculatura, traz fluxo sanguíneo, consequentemente o nutriente para dentro da fibra, e eu prefiro essa sensação de pump. Mas eu gosto de treinar pesado, porém com altas repetições. Eu não gosto muito de fazer 5, 6, mesmo porque eu acho muito lesivo. Agora os powerlifters, salvo os atletas como o Ronnie Coleman, e que eu falei, são genéticas privilegiadas para treino, e se deu bem. Eu me dei bem com o treino de 12, 15, 20, não importa o número de repetições. Agora outros, o Ronnie Coleman é Ronnie Coleman, eu sou só o Sardinha. Pode ser que até você já respondeu a pergunta, mas logo em seguida eles perguntam: você acha interessante então ter períodos de treinamento com esse tipo de foco? Eu acho sim, a periodização é muito importante, inclusive ter dado essa parte de periodização, eu acho muito interessante para atletas que competem poucas vezes ao ano. Eu particularmente gosto de competir muitas vezes, já fui muito criticado sobre isso. Eu tenho um grande amigo fisiologista, um cara espetacular chamado Eduardo Haddad, de Uberlândia, que para mim é um dos maiores do Brasil, se não for um dos maiores do mundo, porque ele fala muito de periodização de treinamento. E a periodização tem épocas que você precisa fazer esse tipo de treino. Eu acho bacana, muito, muito joia. O único problema é a sensação, o feeling. Eu com 27 anos de carreira, basicamente eu já dei o que tinha que dar para conhecer as coisas. Agora eu preciso fazer a adaptação para não errar mais. Eu erro sempre na última semana de campeonato. Isso é uma coisa que me persegue. Diversas vezes eu me pego em off bem melhor do que eu estava no campeonato com 5 quilos a menos. Então eu acredito que a periodização é muito importante, treinamentos de sobrecarga muito grande, mas isso vai de pessoa para pessoa, principalmente velhinhos como eu. Próxima pergunta, Sardinha. Provavelmente eles não se importam, mas você acredita que haverá alguma vida saudável ou longevidade para os fisiculturistas dos dias de hoje? Sem dúvida alguma. Eu particularmente sou o primeiro a falar que eu sou um fisiculturista do passado. Eu me considero do passado e do presente. Não porque eu estou na melhor forma da minha vida, talvez, eu estou chegando próximo do que eu já fui em fases boas, e estou aqui para contar a história. Lógico que eu tive os meus problemas, mas os meus problemas que eu tive foram todos de outros problemas. É o que eu falei, os problemas que as pessoas trazem para mim, e não o meu problema do fisiculturista. Velho, eu acho que o Larry Scott, que é o primeiro Mr. Olympia, está vivo, o Sérgio Oliva, que foi o segundo, o Arnold Schwarzenegger, todos eles aparecem em todos os campeonatos Mr. Olympia, mostrando uma saúde plena. Os caras estão gigantes, estão tudo enormes para a idade, principalmente levando em conta a idade. Robbie Robinson está de volta, tem uma infinidade. Vince Taylor está excepcional, tudo com 54. O Robbie Robinson tem, 60 e tantos. O Sérgio Oliva, o próprio Arnold está voltando, e de uma hora para outra inventa de ficar bom e fica, ele sabe o que vai fazer. Então eu acredito piamente que
Eu sou um fisiculturista do passado, conheço a história da musculação e estou dando trabalho para a molecada, eu acho. Eu acho que eu vou ainda dar muito mais trabalho do que já dei até agora.